Olá a todos, mais uma vez estamos aqui dando andamento ao nosso treinamento, a nossa caminhada, no conhecimento do ambiente do mainframe, estudando as características do sistema operacional dos EOS, hoje com a aula de número 13. Então vamos lá. Na nossa última aula nós fechamos com a apresentação de dois itens, de dois componentes dos EOS, que são o HCD e o HMC. E fechamos a aula, com esta parte aí, a diferença, o que a HMC faz e o que a HCD não faz, Então essas duas ferramentas dos sistemas EOS, e nós vimos todo o conjunto de ações que cada uma delas fazem, Então vamos seguir em frente. Hoje nós vamos adentrar numa discussão já mais, vamos dizer, mais prática, que é conhecer alguns elementos que compõem o cenário, o ambiente do sistema mainframe. Então eu até estava lendo um material que eu gosto muito, que é o livro Introdução à Arquitetura de Mainframe e ao Sistema Operacional EOS, que são 4 autores, e um deles, que é o Elcio Pinesi, que eu até conheço, uma pessoa que conhece profundamente os sistemas EOS, e eu gostei muito desta abordagem que ele fez, e até sugiro vocês a adquirirem um exemplar do livro dele, porque ajuda muito a gente a compreender algumas coisas, Então, nessa abordagem que ele faz, ele apresenta aí, algo parecido com este gráfico, e aonde a parte central é conhecida como núcleo, Aí você tem uma primeira borda que está em verde, que ele define como a borda do MVS, e uma borda que está em roxo é a borda do ZOS, E rodeando, fechando tudo, está aí uma borda cinza, que seriam as aplicações, aquilo que se desenvolve, que se cria e se coloca, dentro do sistema, para ser executado. São as aplicações, são tudo que você tem para rodar, a solução dos seus negócios, das empresas, do governo, sei lá, aonde esteja aplicado o ambiente do MVS, Então vamos conhecendo aqui cada um desses pontos, tá? Nós começamos hoje essa série, onde vamos abordar esses elementos e componentes do sistema EOS. Então o núcleo, ele é a característica principal de um sistema operacional. Essa sigla SO aí é sistema operacional, e tem duas vertentes, uma que é o kernel ou monolítico. Então os monolíticos, todas as funcionalidades do sistema operacional estão implementadas ali, tá? Já na vertente kernel, o SO ele trata de coisas
em menor quantidade, mas são eu diria que são as vitais, né, naquele processo, e as demais ele delega, né? Ele vai passando, ele vai escalando, né, por aquilo que é chamado aí de processos servidores. Esta é a característica do ZOS, né? Ele é um SO kernel, né? Então ele possui diferentes funcionalidades que são atendidas por processos, né, executadas em vários address space. Vocês lembram desse termo, né? Nós estudamos os address space, e que em cada address space eu posso colocar executando várias, eles chamam de tasks, né? Várias STCs. E esta característica, né, envolve também esse conceito de cross memory, que é este ambiente, ele tem essa capacidade de estar rodando num espaço, né, e aonde ele consegue se comunicar com outro espaço, né, e compartilhar essas informações. Isso é uma das características, né? Nós até vimos isso, aquelas áreas na memória que são áreas comuns, né? Tem áreas restritas, mas também tem áreas comuns. Então é sobre isso aí que ele está falando, né? A principal função, né, do núcleo, ele é eu diria que ele é o gerentão do processo, né? Ele vai observando e vai passando as tarefas que não cabe a ele executar, né? O primeiro, vamos dizer, item que está naquela borda que nós vimos, ele é o SMF. Então ele é um componente do ZOS, né? E que aquilo é um processo complexo. Com o SMF você consegue pegar informações e praticamente de tudo que está acontecendo ali. Você pega, por exemplo, informações de banco de dados, você pega informações sobre o uso de memória, você pega informações sobre canais de comunicação, enfim, sobre tudo, praticamente tudo o que está rodando ali no sistema, né? E isso nós vamos ver que tem várias finalidades. Então ele está lá, ó, ele aponta, né? Você vai poder analisar como é que está o seu ambiente, você vai poder faturar, por exemplo, você tem uma empresa que presta serviço, né? E usando a infraestrutura do ZOS, você vai ter que emitir faturas para esses clientes. Então vai ter que ter um mecanismo. Ó, o fulano usou quanto de recurso para mim poder cobrar dele, né? Você pode fazer auditoria e você também pode planejar como é que está a capacidade do seu ambiente. Que no mundo ZOS e no qualquer ambiente informatizado, você tem que acompanhar se o seu ambiente está dando tem a capacidade suficiente para atender a demanda que está chegando até ele, né? Isso é importante. Então, as principais funções aí, né? É faturamento, ou seja, você vai contabilizar jobs, quantidade de processo, qual departamento está usando o que, enfim, você consegue mapear isso, né? Você também consegue fazer análise de desempenho e capacidade, porque você tem todas as informações sobre o uso de CPU, de I/O, de paginação, de cargas de trabalho, né? E inclusive usando em parceria com o RMF, que nós vamos também dar uma verificada. Você vai analisando como é que está isso e você pode chegar a uma decisão, falar, eu preciso melhorar a minha capacidade nesse ponto, né?
Então ele planeja, permite você fazer esse planejamento. Um outro ponto importante é sobre a auditoria e segurança. Por quê? Quando você começa a observar o que está acontecendo no ambiente, quem está entrando, tem tentativa de burlar a segurança, alterou alguma configuração, enfim, você vai podendo monitorar, principalmente quando se fala em ambiente mainframe, que você roda cargas de trabalho de uma dimensão muito grande, coisa muito pesada, né? Aí você consegue observar, né, que aquilo está acontecendo e você consegue tomar decisões, né, de impedir que algo mais crítico possa acontecer. E solução de problemas. Por quê? Porque você está com alguma crise em alguma situação, através do SMF, analisando as informações que ele mapeia, que ele registra, você consegue chegar, né, a um desfecho daquela situação. Então, como é que funciona o SMF, né? Então ele captura do sistema informações e registra em conjuntos de dados específicos, né? E eles são geralmente organizados, nós vamos ver alguns tipos, tem muitos tipos, tá? Você tem, como tá aí, tipo 30, só referente a recursos de um job, de 70 a 79, dados de desempenho do Resource Measurement Facility, por exemplo, como atividade de CPU e canais, quem está usando mais CPU, enfim. Registro tipo 80 é da parte de segurança do RACF, 110 são registros de transações do SIX, você vai ter 120, 123 o ambiente web, ZOS Connect, enfim, você tem parte só para DB2. Todas as ferramentas, sejam elas nativas da IBM ou de terceiros, você tem uma codificação específica para capturar essas informações. O outro componente que nós vimos naquela borda é o Workload Management. O Workload Manager, ele é uma ferramenta também muito importante, porque ele vai ajudar o gestor do ambiente, né, dos EOS, a gerenciar de uma forma mais automática, sem precisar da intervenção de um operador, né, todos esses recursos que envolvem o ambiente, que é CPU, memória e I/O. Isso para quê? Porque dependendo do negócio da empresa, né, seja um grande comércio, seja uma empresa de governo, seja uma empresa aérea, seja um banco, seja lá o que for, né, vai ter momentos, né? Nós temos, por exemplo, parte de comércio, que tem períodos onde o comércio, principalmente Natal, datas assim mais significativas, aquilo bomba, né? Então você tem que ter um mecanismo de tratar isso, né? E o Workload Manager, ele permite você automatizar e criar regras, estabelecer, né, níveis de controle para que as coisas não saiam batendo para todo lado e causando problema, né? As principais funções dele, né? Ele gerencia baseado em metas, tá? É o goal oriented. Então você define meta de desempenho, né? Por exemplo, ele dá um exemplo aí, o tempo de resposta, velocidade, né? Então você pode definir uma meta de desempenho e falar, o tempo de resposta de aplicações online não pode ultrapassar isso, né? E aí você aplica essas regras para
não permitir, né? E tanto você pode aplicar isso nas diferentes cargas de trabalho. Trabalho é crítico, por exemplo. Você tem lá no período de Natal aquele grande varejista, aquele grande estrutura de comércio que tem toda a sua infraestrutura rodando em mainframe. Pode estabelecer que aquelas aplicações A, B e C serão priorizadas ao máximo, porque ele precisa atingir as metas do negócio dele, né? Outra questão é ele vai ficar observando e com isso ele consegue distribuir os recursos de maneira mais adequada, né? Então ele está vendo a carga de trabalho, ele vai analisando com as regras que você implementa nele, ele vai controlando isso automaticamente. Você não precisa de mão humana interferindo, porque a gente sabe onde tem a mão humana, o braço humano, pode ocorrer problemas, né? Pode acontecer uma falha, né? Ele também tem uma funcionalidade em Sysplex. Nós vimos que Sysplex é você criar um ambiente clusterizado dentro dos EOS, ou seja, com mais de um servidor atendendo um grupo de carga. Então, se aquele servidor A, por algum minuto, por algum momento, por algum motivo, por alguma causa, ele parar, o servidor B assume, ou C assume aquela carga e ninguém vai perceber que teve um problema, né? Então aqui o WLM também atua, né, no balanceamento desta carga entre esses vários clusters, né, que estão ali garantindo que o sistema tem que ficar no ar. Gerenciamento de enclaves, isso aqui está muito ligado ao mundo SIX e IMS. IMS é um sistema gerenciador de banco de dados, ou WebSphere. O WebSphere hoje é um cenário muito utilizado dentro do ambiente mainframe, né? Então ele roda o mundo web, tem um servidor web, né, que está ali encaixado dentro da estrutura dos EOS, e essas cargas demandadas pelo WebSphere, SIX ou EMS também entram nessa tarefa do WLM de controlar essas cargas. As principais funções, então, né, ele vai limitando o uso de CPU em determinadas cargas de trabalho para controlar esses custos, né? Porque tem quando você usa CPU nos EOS, ela é a base para a cobrança das faturas do uso da máquina, né? Os benefícios, as características de benefícios do WLM, claro, é disponibilidade e escalabilidade. Disponibilidade porque desta forma você identifica problemas que estão sobrecarregando, você controla automaticamente, então o sistema não corre o risco de ficar indisponível. E escalabilidade, por quê? Porque você tem uma gestão que você vai aplicando as normativas do WLM e o seu sistema pode crescer que não vai ter impacto, né? Aumentou a demanda de venda, então você vai monitorando isso com o WLM e você vai controlando, né? Você reduz um pouco o uso de quem estava consumindo recurso, transfere, enfim, você vai controlando, né? E a parte fundamental que eu vejo no WLM é a automação. Então você não precisa colocar pessoas observando isso, porque é crítico em alguns momentos, né? Essa sintonia de performance
ficar na dependência de uma pessoa. A pessoa pode ficar doente, a pessoa pode ter tido um problema, não ter conseguido ir trabalhar, não conseguir se logar, né? Enfim, são várias coisas que podem acontecer. O outro elemento que faz parte daquela borda que nós estamos analisando, né, é o VLF, Virtual Look Aside Facility, né? Então ele é um componente dos iOS para melhorar o desempenho do sistema. E aí nós vamos voltar lá naqueles conceitos que a gente estava falando lá no início das aulas, que a gente abordou a parte de address space, né? Onde a gente observava principalmente aquele conceito de paginação. Quando eu falo em paginação, eu estou falando em tirar algo da memória e transferir para o disco, para o sistema de armazenamento, né? Estas questões que envolvem a operação de entrada e saída é que demandam tempo, e tudo que demanda tempo afeta o desempenho do sistema. O VLF ele atua aí, nesse, né? Então, o que ele faz? Ele tem um conhecimento próprio, ele vai observando naquele ambiente que ele está gerenciando, e ele vai tratando a forma e como ele vai conduzir esse conjunto de informações que estão na memória, né? Então, como ele atua nessa redução de I/O, ele observa que tem um conjunto de programas que está usando determinada informação. Ele vai focando naquilo e ele sabe, ó, isso aqui eu vou manter porque a busca sobre isso está grande. Então ele não faz a paginação para disco daquela informação. Ele segura aquela informação em memória, né? Esta atuação, né, elas estão detalhadas, né, desta forma. Você tem vários componentes dos iOS que fazem uso do VLF, né? Sendo que o mais comum deles é o LLA, que nós vamos ver a seguir, né? Então ele armazena diretórios e membros de bibliotecas de módulos de carga. Então, módulos de carga são aqueles programas que serão executados, né, em várias atividades que rodam ali no sistema, né? Estes usuários, ó, inclui lá TSO, RACF, todos esses componentes, eles ficam solicitando informações, né? Então o VLF atua, e nós vamos ver que ele atua junto com o LLA também, faz essa parceria, né? Então ele vai controlando, ó, isso aqui eu tenho que dar prioridade em manter isso, né? E esta atuação do VLF, ela é definida através de uma configuração, né, lá na Parmlib. Quando eu falo de Parmlib, eu falo lá no conjunto de configurações que nós já estudamos, né? Então tudo isso está dentro daquela composição e daquele destaque que eu fiz, inclusive, para o perfil do SysProg, né, que é o System Programmer, que é ele que cuida disso. Então ele vai, à medida que ele vai analisando as informações do ambiente, ele vai configurando, né, esse COF VLF de formas a alcançar essas metas, essas melhorias, tá? Então é um assunto muito legal de se estudar e de se aprofundar. A outra questão é a integridade de dados, né? Então o VLF ele sabe que aquele dado tá em memória, né? Mas ele sofreu uma atualização.
e a cópia daquele dado que está em disco, né, foi alterada. Então ele compara isso e ele observa essas diferenças de forma a não permitir que isso provoque um problema. Então ele mantém sempre a informação que estiver atualizada e invalida aquela que ficou fora ou inconsistente. É um componente que eu diria que é fundamental dentro desse processo contínuo, né, dos EOS. Então, fechando o papel do VLF aí, é uma ferramenta vital, né, para o ajuste de desempenho dos sistemas EOS, focada na manutenção desses dados críticos na memória. Então ele é um gerente de uso da memória, para evitar ir lá no disco buscar, vai lá no disco grava. Ele evita isso, então você ganha tempo, né? Esse é um dos papéis primordiais dele aí. O outro componente que trabalha inclusive junto, né, com o que nós acabamos de ver, é LLA, que é Library Look-Aside, né? E a função do LLA, né, é identificar, localizar e carregar, né, módulos de carga de programas. Está executando e precisa de uma parte tal lá de um programa, né? Então ele atua nesse papel porque ele sabe, ó, isso aqui está sendo muito usado, vamos manter, não preciso paginar de volta para o disco, ou não preciso ir lá buscar a outra parte porque ela está aqui. Enfim, ele tem essa gestão, né? Então esta ação dele ocorre guardando e mantendo nesse cache de diretório em armazenamento virtual, que ele chama de LLA Directories, né? Em vez de ir lá no disco toda vez que um determinado programa é solicitado, ele mantém esses diretórios das bibliotecas gerenciadas na memória virtual, num espaço, né, de endereço dele lá. Então, com isso, ele faz essa localização muito mais rápida, né? Então, a resposta, a performance vai ser outra. A outra questão é que eles chamam aí de staging de módulos, que é atuação, né? Ele faz com VLF. Então, o que ele faz? Ele armazena cópia desses módulos mais utilizados em um espaço de alto desempenho da memória, né? E esses campeões de audiência assim da execução diária são carregados de lá, em vez de ter que ir lá no disco buscar aquela informação e voltar. Isso impacta em melhoria de desempenho, né? De uma forma, com certeza vai resultar num tempo de resposta mais rápido, né? Quais os principais benefícios? Performance. Então, isso a gente nem precisa falar, né? Reduz o tempo de resposta. Já principalmente na carga daqueles jobs, né? Carregamento de programas e tal. Redução de I/O, também fica claro isso. Se a informação já está na mão dele, ele não precisa ir lá e pegar a informação, né? E o gerenciamento automático. O LLA monitora essa frequência, né, que esses modos são acessados, e ele já decide quais são os modos que devem permanecer em memória, para evitar de ter que ir lá buscar de novo. É simples, é um cabra inteligente, né? E onde ele atua, né? Para a gente finalizar. LNK LST, por padrão,
ele gerencia automaticamente as bibliotecas da linked list. Nós vamos passar alguma informação aí, a gente faz um refresh nisso mais para frente, né? Eu acho que vai ter alguma coisa disso mais para frente. E bibliotecas do usuário pode ser configurado, né? Através de mais um membro lá da ParmLib, tá vendo? Ele pode ser configurado para tratar e gerenciar bibliotecas de aplicações específicas. Então você sabe que determinadas aplicações elas estão sofrendo uma carga maior de chamada, você pode configurar isso dentro do seu sistema lá na ParmLib, né? Que o LLA vai passar a se comportar de uma forma ainda mais objetiva e efetiva, ok? Então, hoje nós ficamos por aqui, tá? Eu agradeço a participação de vocês e aguardo vocês para a nossa próxima aula. Muito obrigado, não se esqueçam de curtir aí a nossa aula e compartilhe com seus amigos aí, com aquelas pessoas que você conhece que tem interesse em aprender sobre o mundo mainframe. Até a nossa próxima aula.